Abismo. Eu nunca imaginei que um simples convite, uma amizade aparentemente inofensiva, pudesse me levar a algo tão macabro. O que vou contar é algo que não consigo esquecer, não importa quanto tempo passe. O que vi naquela noite não pertence a este mundo, e me arrependo profundamente de ter aceitado aquele convite. Tudo começou com uma pessoa que eu conheci em uma festa. Ela era charmosa, sorridente, e falava de maneira envolvente, como se estivesse sempre à frente do seu tempo. Ela me contou que fazia parte de um grupo especial, um círculo fechado que se reunia para discutir filosofia e espiritualidade, algo que parecia ser mais intelectual do que qualquer outra coisa. Você deveria vir. O grupo está crescendo, e sempre gostamos de novas perspectivas, ela me disse, com um sorriso que parecia genuíno. Estava cético, mas ao mesmo tempo, a ideia de pertencer a um círculo intelectual me atraía. Fui ao encontro, na esperança de conhecer algo novo. Eles me deram um endereço remoto, distante da cidade, em uma casa isolada, com poucas luzes ao redor. Algo naquele local já parecia desconfortável. Não havia placas, e a estrada parecia se perder na escuridão da floresta. Quando cheguei, uma grande porta de ferro se abriu automaticamente, como se me esperasse. Um silêncio perturbador tomou conta de mim enquanto entrava. As paredes internas estavam cobertas com tapestrias e símbolos que eu não reconhecia, todos em tons escuros, com desenhos que pareciam vivos, se movendo nas sombras. O ambiente estava carregado de uma energia que eu não conseguia identificar, mas que parecia sufocante, como se algo estivesse prestes a acontecer. As pessoas que estavam ali eram diferentes das que eu conhecia. Elas não tinham a leveza dos frequentadores de outras reuniões. Havia algo em seus olhos que era estranho. Olhares penetrantes, quase desumanos, e uma sensação constante de que tudo estava sendo observado. Os cumprimentos eram formais, mais frios. Ninguém sorria realmente. O líder do grupo, um homem de aparência severa e vestido de preto, me convidou para me sentar. Hoje você verá o que realmente importa, ele disse, com um tom de voz baixo e autoritário. Havia uma solenidade no ambiente que me deixou desconfortável. O ritual começou sem que ninguém falasse muito. Todos começaram a se agrupar em círculo, e o líder iniciou um cântico em uma língua que eu nunca havia ouvido antes. O som era profundo, quase gutural, como se estivesse invocando algo. À medida que as palavras ecoavam, a temperatura na sala começou a cair drasticamente, e eu podia ver minha respiração, como se a umidade no ar fosse absorvida pela tensão crescente. No centro do círculo, algo estranho estava sendo preparado. Uma mesa coberta com velas vermelhas e douradas estava disposta de maneira ritualística. No centro da mesa, havia um grande livro antigo, encadernado em couro que exalava um cheiro forte de cera e algum tipo de erva desconhecida. O líder se aproximou da mesa e, com um gesto, fez todos os outros se calarem. Foi quando eu vi, pela primeira vez, o sacrifício. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o sangue que foi derramado no chão fez uma marca. Algo naquele momento começou a se mover no ar. O som das vozes se intensificou, e comecei a sentir uma pressão no peito, como se as paredes estivessem se fechando em torno de mim. As pessoas começaram a dançar ao redor da mesa, com os rostos iluminados pelas chamas das velas. As luzes estavam se distorcendo, a sensação de vertigem tomava conta de mim. O líder ergueu as mãos para o céu, e todos os outros seguiram o movimento, cantando em uníssono. Era como se estivessem em transe, como se a música os tivesse consumido completamente. No momento em que o líder falou as últimas palavras do cântico, algo indescritível aconteceu. Eu vi uma sombra se formar no meio da sala. Não era uma sombra qualquer. Ela se distorcia, se alongava, e parecia ter uma presença que ia além de qualquer coisa física. Quando ela apareceu, todos do círculo se ajoelharam. O ambiente ficou ainda mais gelado, e eu sentia meu coração bater forte, como se eu estivesse sendo observado por algo muito maior do que eu. De repente, o ritual parou. O líder olhou diretamente para mim. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Não era apenas uma troca de olhares, mas uma conexão. Ele sabia que eu não deveria estar ali,
e o medo se apoderou de mim. Eu sabia que algo estava errado. Eu precisava sair, mas meus pés estavam congelados no chão. A sombra se aproximou ainda mais de mim, e foi nesse momento que eu vi os rostos de cada um dos participantes. Eles estavam mudados. Não eram mais humanos. Seus olhos eram vazios, sem vida, e suas expressões mostravam uma obediência cega a algo que eu não conseguia entender. Eu finalmente consegui me mover. Pulei da cadeira e corri para a porta. Meus olhos estavam lacrimejando de tanto medo, mas ao olhar para trás, vi a porta se fechando sozinha, como se algo estivesse me impedindo de sair. Eu finalmente consegui abrir a porta e correr para a rua. Quando cheguei em casa, ainda tremendo, eu sabia que o que tinha presenciado não era apenas um ritual comum. Era algo muito mais sombrio. Algo que, se eu tivesse ficado mais tempo, poderia ter me consumido. Nos dias que seguiram, não consegui esquecer o que vi. O medo estava impregnado na minha pele. Comecei a ouvir sussurros, até que a sensação de estar sendo observado voltou. Por mais que eu tentasse esquecer, não conseguia. E a cada vez que fecho os olhos, as imagens daquele ritual macabro vêm à minha mente, e eu sei que ainda há algo me seguindo. Algo que foi invocado naquela noite que agora está mais perto de mim do que eu gostaria de admitir. Eu sempre fui cético. Tinha uma visão bem racional da vida, acreditava apenas no que podia ver e tocar. Por isso, quando um amigo me convidou para participar de um evento exclusivo, algo sobre um ritual que prometia revelar o verdadeiro poder do universo, eu ri daquilo. Era o tipo de coisa que a maioria das pessoas associaria a lendas urbanas ou histórias de terror. Eu me considerei acima disso. E estava errado. O convite veio por meio de um e-mail estranho, com um link misterioso e uma data marcada. Sem muita expectativa, eu e alguns amigos decidimos ir apenas por curiosidade. Eles falavam de um local escondido, fora da cidade, em uma floresta densa, onde ninguém passava a noite. O convite mencionava algo sobre um ritual de iluminação. Eu pensava que seria apenas uma reunião onde pessoas falavam sobre filosofias obscuras e teorias alternativas. Quando chegamos, estava tarde, e a floresta estava mais densa do que eu imaginava. O som da nossa respiração parecia ser abafado pela espessa neblina que tomava conta do ambiente. Não havia som de animais, como se a própria floresta estivesse em silêncio. A casa onde o evento aconteceria era uma estrutura antiga, de aparência estranha, como se tivesse sido construída há séculos, mas aparentemente intocada pelo tempo. Fomos recebidos por um homem alto, de pele pálida, que usava uma capa preta. Ele não disse uma palavra, apenas fez um gesto para que entrássemos. O interior da casa era sombrio, com uma iluminação suave e velas espalhadas por todos os cantos. As paredes estavam cobertas com tapeçarias que representavam símbolos estranhos e uma linguagem que parecia não ter origem. À medida que entrávamos, vi mais pessoas. Elas estavam em silêncio, todas vestindo roupas escuras, com rostos impassíveis. Algo estava errado, mas eu estava curioso demais para voltar atrás. O homem que nos recebeu começou a falar em uma língua desconhecida, e os outros começaram a repetir suas palavras, como se estivessem em transe. A sensação de desconforto só aumentava. O ar estava espesso, pesado. Meus amigos estavam visivelmente nervosos, mas ninguém ousou falar ou fazer qualquer movimento. O líder do ritual acenou para que nos aproximássemos. Era hora de participar. No centro da sala, havia um grande círculo formado com velas e pedras, algumas delas com inscrições esotéricas. No centro, um altar de pedra estava coberto com tecidos vermelhos, e ao lado, um cálice de prata brilhava à luz das velas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que o que eu estava prestes a presenciar não era algo normal. Algo me dizia para sair dali, mas uma força estranha me segurava no lugar. O líder se aproximou do altar e começou a murmurar palavras que reverberavam na sala. As velas começaram a brilhar mais intensamente, e o ar se tornou mais denso. Eu não podia mais respirar normalmente. Tudo ao meu redor começou a girar. Meu corpo parecia ficar mais leve, como se estivesse sendo puxado para cima,
e eu não conseguia controlar. Um frio gelado tomou conta da sala, e todos os participantes estavam agora completamente imersos no ritual. Foi então que vi algo que nunca poderia esquecer. A sombra no canto da sala começou a se mover, se esticando de maneira antinatural. Era como se o próprio ambiente estivesse tomando vida. Algo grotesco e indescritível parecia estar se materializando, uma figura distorcida, coberta por uma névoa escura. Ela se ergueu do chão, e seus olhos não eram olhos humanos. Eram como poços sem fim, negros e profundos. Senti uma onda de pavor que me paralisou. A figura se aproximou lentamente, e todos da sala estavam agora de joelhos, como se estivessem em total submissão. O líder estendeu a mão, e a figura se moveu em direção a ele, envolvendo-o em uma névoa escura. A tensão era palpável, e o ar parecia mais pesado a cada segundo. Eu estava completamente em pânico, mas algo dentro de mim me impelia a olhar para a figura. De repente, ela olhou para mim. Eu sabia que não deveria, mas seus olhos, algo sobre eles me atraía, como se eu estivesse sendo puxado para ela. Nesse momento, percebi que não era apenas um espectador. Eu havia sido marcado de alguma forma. A sensação de estar sendo observado por algo além da minha compreensão me consumiu. Eu estava sendo escolhido, mesmo sem querer, e não sabia mais o que fazer. O ritual chegou a seu auge. O líder fez um gesto, e os participantes começaram a entoar palavras que pareciam penetrar minha mente, como se quisessem arrancar algo de mim. A presença da figura sombria ficou mais forte, e eu senti uma pressão crescente no peito. A sala parecia estar se fechando em torno de mim, e o medo se tornou tão intenso que minha visão começou a escurecer. De repente, a figura desapareceu, e o silêncio tomou conta do ambiente. Mas não era um silêncio comum. Era um silêncio profundo, perturbador, como se a própria casa estivesse viva, observando-nos. O líder olhou para mim e fez um gesto, como se soubesse que algo tinha mudado. Todos começaram a se levantar, mas não eram mais as mesmas pessoas. Seus rostos estavam vazios, como se fossem meros cascos, possuídos por algo mais. Eu saí dali correndo, sem olhar para trás. Não sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia que algo estava comigo. Algo que não deveria ter sido invocado. Algo que, de algum modo, me escolheu naquela noite. Voltei para casa, mas não consegui dormir. A sensação de que algo me observava se tornou insuportável. Algo havia se apegado a mim. E, à medida que o tempo passou, a presença foi ficando mais forte. Eu sabia que o que vi naquela noite não era uma coincidência, e agora, esse algo estava comigo, aguardando o momento certo para se manifestar. Nunca mais fui ao encontro de nada ou ninguém relacionado àquele ritual. Mas ainda ouço, de vez em quando, um sussurro no silêncio da noite. Não sei se é real, ou se minha mente está me pregando peças. Mas o que sei é que a sombra daquele ritual ainda me persegue, e o que vi naquela sala sombria nunca será esquecido. Nunca imaginei que minha vida pudesse ser alterada de maneira tão drástica por uma simples escolha. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma decisão aparentemente inocente, uma noite que parecia ser como qualquer outra, e de repente, eu estava no centro de um ritual que não só me mudou para sempre, mas que quase me destruiu. Tudo começou quando eu fui convidado por um velho amigo. Ele era um daqueles caras misteriosos, sempre com histórias estranhas sobre lugares e pessoas que ninguém mais conhecia. Você tem que ir, você não vai se arrepender, ele disse. É uma experiência única, algo que poucas pessoas já vivenciaram. Um rito de passagem, você pode chamar assim. Eu estava cético, claro, mas a ideia de ver algo que fugia da minha realidade me atraiu. Ele me explicou que seria uma reunião, um encontro privado entre algumas pessoas que estavam em busca de conhecimento superior, algo ligado a práticas antigas e misteriosas. Ele me garantiu que não era nada de outro mundo, apenas uma noite de convivência. Isso me deixou confortável o suficiente para aceitar. A reunião aconteceria em uma casa isolada na periferia da cidade, afastada de tudo e todos. Quando cheguei, já estava escuro,
e o local era cercado por uma densa neblina. A casa parecia antiga, com uma estrutura de madeira que rangia a cada passo que eu dava. Ao entrar, fui recebido com um silêncio profundo. Havia algumas pessoas, mas não eram como qualquer grupo que eu já tinha conhecido. Todos estavam vestidos com roupas longas e escuras, como se tivessem vindo de outra época. O ambiente estava imerso em uma atmosfera desconfortável. O cheiro de cera e incenso era forte, e a luz das velas lançava sombras no rosto das pessoas ao redor. Algo dentro de mim, uma sensação instintiva, me dizia para ir embora. Mas ao mesmo tempo, uma curiosidade insana me impelia a ficar. O anfitrião, um homem mais velho com olhos penetrantes, começou a explicar o propósito da noite. Ele falava sobre a busca por algo além do que a vida cotidiana poderia oferecer, sobre alcançar uma compreensão mais profunda do universo. Ele chamou isso de ascensão. Eu não sabia o que isso significava, mas as palavras dele me faziam sentir uma mistura de fascínio e medo. O mais estranho de tudo, e que eu só percebi mais tarde, foi o comportamento das pessoas presentes. Elas não pareciam normais. Seus olhos estavam fixos, hipnotizados, como se estivessem esperando por algo que fosse além do que qualquer um poderia entender. E eu estava lá, acreditando que tudo não passava de um jogo. Foi quando as velas começaram a brilhar mais intensamente e uma pressão estranha tomou conta da sala que a atmosfera mudou. O anfitrião fez um gesto, pedindo para que todos se levantassem. O círculo foi formado. Algo estava prestes a acontecer, e eu ainda não entendia o que era. De repente, o líder fez um movimento e abriu um livro antigo, cujas páginas pareciam se mover por si mesmas, como se estivessem vivas. Ele começou a recitar palavras que eu não conseguia compreender, e as pessoas ao meu redor repetiam, todas com vozes graves, como se estivessem sendo guiadas por uma força maior. Eu tentei sair, mas meus pés estavam paralisados. Algo dentro de mim, como uma mão invisível, me impedia de ir embora. O ar ficou mais pesado, e senti uma onda de pavor me engolir. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim sabia que eu estava em perigo. O líder olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dele, algo que não era humano. Ele me convidou para o centro do círculo, com um sorriso que não parecia genuíno. Uma força incontrolável me fez caminhar até ele. Eu estava sem controle, como se estivesse sendo conduzido por algo além da razão. No centro, o ritual tomou um rumo que eu não poderia ter antecipado. O anfitrião pediu para que eu ficasse de joelhos. Em torno de mim, todos começaram a cantar palavras que faziam ecoar dentro da minha mente. Eu sentia uma presença se formando, uma sombra crescente que tomava conta da sala. O som do cântico se tornava mais forte, como um peso que me esmagava. Foi nesse momento que o caos começou. A sala foi tomada por uma energia que eu não podia controlar. As velas começaram a se apagar uma por uma, e as sombras ganharam vida. Uma sensação de frio cortante tomou conta do ambiente, como se a própria escuridão estivesse tomando forma. Algo invisível tocava minha pele, como se estivesse me observando de todos os lados. O líder ergueu suas mãos para o céu, e a sombra se materializou diante de nós. Ela era imensa, quase indescritível, e sua presença causava uma dor intensa na minha cabeça. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A sensação de estar preso naquele lugar se tornou insuportável. Eu estava sendo consumido, fisicamente e psicologicamente, por uma força que não compreendia. O líder olhou para mim uma última vez, com um sorriso cruel. Ele sussurrou algo que não conseguia ouvir, mas a expressão em seu rosto me dizia tudo. Eu havia sido marcado, e não havia mais volta. A última coisa que lembro é de ver o círculo se desfazendo, as pessoas se levantando, suas faces agora distorcidas por uma expressão que não era mais humana. O grito silencioso de pavor tomou conta de mim enquanto a sala se desvanecia, e eu me vi de volta à escuridão. Acordei em minha cama, mas algo estava diferente. Eu não sabia onde estava, nem como havia voltado para casa. Mas uma sensação de frio e observação me seguia. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas o que eu vi e senti foi real. Eu fui marcado por algo que não posso entender. E agora, toda vez que a noite cai,
Uma parte de mim sabe que aquilo que vi não está fora de alcance. E ele está me observando.